Só que quando eu fui chegando próximo do final da universidade, começou a ficar pesado. Porque eu tinha trabalho de TCC, eu tinha que ficar mais tempo na universidade, trabalho, estava difícil para ir para Dog World. E aí eu fiz uma coisa que assim, eu precisava treinar. Eu tava no ápice do negócio de competir. E aí eu fui no Edu, lembro do Edu, que inclusive encontrei com ele no final de semana, comprei uns obstáculos, eu tinha uma Fiorino na época, e outros obstáculos para ABC. E o que eu fazia? Chegava no final de semana, aí eu falei pro Dan na época, não sei nem se ele lembra, falava, Dan, vou vir menos, porque tá longe, tá pesado. Eu ia para Dog World ainda, mas eu ia assim, uma vez por semana, às vezes uma vez cada 2 semanas, eu ia. E eu pegava esses obstáculos, colocava na Fiorino e ia para uma praça em São Bernardo, lá no Rio de Ramos. E abria lá, demorava 1h30 para colocar os obstáculos e treinava. E todas as vezes que eu treinava, eu juntava uma galera, assim. E a pessoa, o que é isso? Como é que faz? Isso aqui, isso aqui lá. E eu ia, até que eu falei assim, tem um negócio aí. Não tem escola da Agility no ABC. Não tem. Aí a mais próxima ali era o CTA no Aricanduva. Falei, bem longe. Longe não, se eu for ali pelo polo petroquímico ali, não é tão, mas não é perto. Sim. Aí uma época meu pai tinha um terreno em Santo André ali perto da Firestone. Eu conversei com meu pai e falei, pai, vou usar esse terreno, fazer um acordo aí, num terreno de 500 metros quadrados, pequeno, e eu fiz uma pistinha de agility ali e botei os obstáculos ali. Só que o que eu fazia? De final de semana eu colocava os obstáculos no carro e ia para a praça. E aí quando o pessoal chegava, eu falava, você quer treinar? Ó, tem um lugar agora aqui em Santo André. E aí foi quando eu abri a minha escolinha, mas isso já era 2007, que foi a competição. Era aquela escola de verde. E ali que eu comecei a ter aluno, comecei a levar o pessoal para competir. Legal. E a competição cresceu super rápido, né? A competição, assim, foi um dos projetos que eu mais tenho orgulho na minha vida, assim. Ela depois terminou porque eu fui para os Estados Unidos, mas ela não terminou porque quebrou, porque faliu. Quando a gente terminou, tinha um monte de aluno. Mas, assim, fui para os Estados Unidos por outras razões. Mas eu tive, assim, talvez muita sorte, talvez eu tenha pego um nicho que não existia no ABC, que o pessoal começou a vir. E aí eu me lembro que em 2008, que foi o ano que o Brown nasceu, que foi depois do meu segundo cachorro, terminou 2008, assim, a categoria iniciante ninguém ganhava. Era só a competição. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, as Copas, os matches, os Opens, só ganhava gente. E foi assim, em um ano, eu lembro que eu tinha, em um ano, assim, 25, 26 duplas treinando. Então a gente ia para as competições assim, se olhava o pessoal conhecendo pista, era só os pontos verdes, os vagalumes. Surgiu aí os vagalumes. E foi muito legal. Foi assim, e aí foi crescendo, mais gente vinha, aí tinha gente que ia para outro lugar, gente que vinha para cá, para lá. Foi um processo muito legal. Assim, eu tenho muito orgulho da competição. E foi uma trajetória interessante, explosiva, mas rápida, né? De 2007 a... 2012. Final de 2012, porque aí eu tive esse... Eu teve uma época, assim, o ano de 2012 foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano, assim, que eu tive um começo de depressão. Muita gente não sabe disso. Parei de ir em campeonato. Lembro até que o Dan falou assim, cadê você? O Marco estava em todas, não aparece mais. E aí juntava, eu estava tendo um problema muito sério com meu pai, sabe? Tinha um problema de relacionamento com meu pai. Meu pai não aceitava, porque eu já era veterinário. E meu pai não aceitava muito que um médico veterinário não fosse médico, entende? Na visão do meu pai, eu tinha que ser médico. Entende? Você estava mais indo para a área comportamental. Eu estava indo para o comportamento. Cada vez mais indo para o comportamento. Eu já estava planejando fazer treinava, né? Uma pós-graduação na metodista de comportamento. E meu pai... Foi uma relação muito tumultuada nessa época. Aí briguei com uma namorada que tinha. Aí teve o America's Cup 2012, que eu tive uns problemas lá, não sei o quê, porque na época eu estava voando com o Brown. Eu acabei não indo para o time. Isso me deixou muito decepcionado. No ano 2012 aconteceu muita coisa difícil, assim. E aí eu tirei férias e eu fui para Orlando. E quando eu cheguei em Orlando, eu fiquei apaixonado. Eu fiquei completamente apaixonado. Eu fiquei assim, eu olhei para os Estados Unidos e falei, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu fiquei completamente... E aí eu fui para uma prova de agility lá no final de semana, assisti uma prova de agility lá, que não era em Orlando, 1h30 de Orlando, e fiquei fascinado. E aí voltei para o Brasil, no avião, já tentando pensar como eu faria para mudar para os Estados Unidos. E aí foi muito rápido, porque eu contatei um advogado de imigração no final de novembro de 2012, ele mandou os papéis em dezembro, em janeiro de 2013 eu fui para lá, que eu entrei para uma universidade lá,
Eu ia fazer, o meu plano era fazer um curso de inglês para pegar o visto de estudante, para fazer o mestrado e aí conseguir ficar. E aí a faculdade me aceitou em janeiro, em fevereiro saiu o visto de estudante e em março fui embora. Em fevereiro de 2013 foi quando eu fiz a reunião com o pessoal da competição. Eu tentei vender a escola, pouca gente sabe disso. Tinha um cara, que eu não vou falar o nome, do Agility, que está no Agility até hoje, que falou que queria ficar com a competição, porque a competição estava cheia de aluno. E estava no ABC e não tinha. E tinha uma clínica junto com a Tinha uma clínica na frente. E eu falei, eu quero fui lá. vender. Foi Fiz você, match lá. Fez. E aí, 2 meses antes, menos de 2 meses antes, esse cara deu para trás. E eu fiquei meio rendido. Falei, o que eu vou fazer? E aí eu falei, não, vou ter que fechar. Aí em fevereiro eu fiz uma reunião com o pessoal dos alunos, ninguém sabia até esse ponto. Porque minha ideia era falar assim, ó, gente, estou indo para os Estados Unidos. Mudou o dono. Mudou o dono, tá? Segue a vida, segue os uniformes, segue tudo. Esse era o plano. Mas em cima da hora deu para trás. E aí eu tive que fazer uma reunião, foi muito triste. Nossa, só chorava, eu chorei, foi muito triste. Vou ter que fechar. Mas não foi porque... Algumas pessoas falam, o Marco foi para os Estados Unidos porque a competição estava quebrando, porque... Não foi nada disso. Foi justamente porque eu me apaixonei pelo país lá fora. Agora, o que você